tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2013, sábado. O verbete é de número 2570. Ele tem 4 páginas, 45 logias e 11 máximos. O tema é miopia dimensional. A especialidade é parapercepciologia. Quem redigiu o verbete com muita classe e aprofundou é o professor Marcelo, que está ali muito bem assessorado hoje. Definição. A miopia dimensional é a dificuldade ou deficiência de homem ou mulher, iniciante do parapsiquismo, perceber, enxergar, ouvir, sentir e vivenciar lucidamente as suas manifestações da realidade multidimensional, bloqueada pelos próprios medos e estímulos intrafísicos, patrocinados pela socin patológica. O exercício da autopensenização multidimensional no ambiente intrafísico. A fixação na percepção intrafísica. A prevalência dos 5 sentidos somáticos básicos. A castração evolutiva. A vida humana vulgar. A alienação. A postergação da vivência multidimensional, o materialismo, o reducionismo da consciência eletronótica, a despriorização da assistencialidade, a falta de autoconhecimento, a pusilanimidade, a priorismose antievolutiva, a neofobia, a refratariedade quanto aos neopensenes, o encapsulamento energético inibindo a comunicação multidimensional, a falta do estado vibracional profilático, a insensibilidade parapsíquica, os bloqueios chacrais, a parapsicose pós-dessomática, a indefensabilidade energética, a ausência de sinalética energética e parapsíquica pessoal, o ato de desprezar a primeira impressão parapsíquica. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre a caracterologia com 5 condições da consciência portadora de miopia dimensional. E na terapeuticologia tem os 5 recursos ou providências que podem melhorar o processo. Na remissiologia de 12 verbetes, nós destacamos 5. Autodestravamento, consciência trancada, desrepressão parapsíquica, multidimensionalidade consciencial e parapsiquismo despercebido. Frase enfática. A miopia dimensional é a condição limitante das parapercepções no universo multidimensional, superável por meio de autopesquisa e autoenfrentamento, decidido de medos e imaturidades. Você já se questionou sobre a perda de oportunidade interassistencial ao manter-se míope diante da realidade multidimensional? Em escala de 1 a 5, quanto tem se empenhado para superar as próprias limitações? Nós temos aí na Mega Análise com João Paulo 20 itens. Bloqueio, clarividência, monovisão, alienação e repressão. Limitação, paracognição, multidimensionalidade, frontochacralidade, extrafisicalidade. Agora, para-realidade, imaturidade, embotamento, autodestravamento e materialismo. Casca-grossismo, antiparapsiquismo, parapsicofobia, parafisiologia e parapercepciologia. O verbete hoje do dicionário aí de argumentações é autocosmoeticologia. O argumento é autoevoluciológico. A conclusão tem aí uma enumeração de 3 itens para a pessoa pensar, para ficar mais claro o processo. Agora, questionamento. Havia-me decidido iniciar a TENEPS no dia 13 agora de fevereiro. Porém, muitas coisas ruins aconteceram nos dias anteriores. A mais grave foi trocar a pessoa por quem nutro profundo vínculo consciencial
cuja origem do amor romântico está em outras ressomas, por outra, com ideias contrárias à multidimensionalidade. Me arrependi dessa decisão. Fiquei perdido. Creio que estou sofrendo profundo assédio extrafísico que mostra o lado escuro de minha personalidade, ainda desconhecido. Gostaria de saber se esses fatos têm que ver com a iniciativa de iniciar a TENEPS, que, de acordo com o ocorrido, me senti impossibilidade de iniciar. Mas, olha, você ainda pergunta, aí do homem tem 32 anos, está perguntando isso. Está na cara que saiu acidente de percurso, estão te ajudando. Você não pode pensar em TENEPS agora, não. Acerta primeiro sua vida, suas relações, a situação toda, para você pensar nisso. Por agora você não está preparado. Agora, ó, esses casos assim são perigosos. Olha bem, vê se você domina o EV aí direito. Pelo seguinte, quando isso começa, antes, aborta o processo, antes dos 6 meses acontecer um caso desse, isso é coisa grave. Tem boi na sua linha aí, deve ter uma boiada, não é boi, é uma boiada. Né? Abra o olho com isso. Professor, patologias ao modo do déficit de atenção são propositadamente colocadas em corpos de consciência mais evoluídas para que essa se equilibre um pouco mais com as outras consciências? Não, não tem nada disso, não. Eles não colocam as coisas deficientes para ajudar os outros, não. O que é isso? Quando faz, é a própria consciência que faz isso. Como aconteceu com o urbanizador, que ele veio com um corpo de idiota para ajudar o povo. Mas ele mesmo é que escolheu isso, ele domina os assuntos, porque ele é serenão. Li que grandes personalidades, Sócrates e Einstein, tinham essa patologia, mas, do contrário, que se devia esperar, eram excepcionais na intelectualidade. Tenho essa patologia, mas mesmo com esse entrave, sou muito mais inteligente que a maioria das outras pessoas. O estado vibracional e a auto-organização podem corrigir esse problema definitivamente? Em épocas críticas da vida, concursos e vestibulares, a Ritalina seria aceitável? A Ritalina faz muito mal. Cuidado com isso, que tem machucado muito o cérebro aí, que não vai consertar nunca mais, principalmente de pessoa mais jovem. Ou é igual ao café, deve ser definitivamente cortado pela raiz. O melhor é você evitar. Outra coisa, preciso saber, você tem, além do déficit de atenção, você tem, por exemplo, alguma IA, ou essas nosografias, igual dislexia? Abra o olho com isso. Dislexia. No verbete do DAC, Autoevoluciologia, página 19, o senhor poderia explicar de que modo poderemos diminuir esses problemas de conflitos entre a consciência autorreciclada e as consciências estacionárias? A primeira coisa é respeitando as condições dessas pessoas. Se você é uma pessoa que já está na reciclagem, que já admite os processos da consciência, como é o seu caso. Então, a gente tem que ter entendimento e muita fraternidade para ajudar a turma toda. O caminho é por aí. Agora, lembre-se, a cosmoética é, como eu digo, é um remédio completo. Use a cosmoética. Agora, na Surpreendenciologia, página 20, dentre as surpresas desagradáveis está a Melim. Quais outras esperam a consciência incauta? O que faz uma consciência que vai para um anel para procedência para resgatar seus amigos da paraprocedência anterior? Ela vai fazer assistência. Para isso, ela tem que saber mexer com o contato com as consciências, o domínio da energia, fazer encapsulamento e outras coisas mais. Então, pensa bem nisso, que essa é a situação. Agora, para isso é que nós falamos aí da pré-intermissiologia, que é a pessoa se preparar aqui para fazer isso depois da segunda dessoma. Como eu digo aí na Omega Pensene, quem prevê, provê. Então, o processo é fazer a prevenção. No verbete ainda do DAC, na página 19, poderia, por gentileza, expandir o item cosmoeticologia? Aqui eu digo o seguinte: nesse contingenciamento desafiador, pela variedade e extensão dos pedidos e solicitações encaminhados à própria TENEPS, você pode aferir o nível do contexto do seu universalismo prático. Evidentemente, o seu código pessoal de cosmoética precisa ser refeito, incrementado, aperfeiçoado,
e atualizado de imediato. De modo que olha bem o CPC. Isso aí é uma saída para todo mundo. Agora, quem está nessa precisa de abrir o olho. Agora, ao nosso professor Verbetógrafo, em Parafatologia, página 2, primeira linha. Favor exemplificar o encapsulamento energético inibindo a comunicação multidimensional. Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde. Eu queria só fazer uma correção, professor. Eu não sou professor, eu sou aluno, futuro candidato a professor. Todos nós aqui são professores. Sentou aí, é professor. Você já está fazendo verbete da enciclopédia, te aguenta. Não adianta tirar o povo fora, tem que honrar a situação. Assuma! Vamos lá. Pode dar sua aula aí sobre o que eles estão perguntando. Por favor, Patologia, dá né? aula. Parafatologia. Vamos acabar com o meu, né? Fica sério. O encapsulamento energético inibindo a comunicação multidimensional. Isso acontece, vou dar o meu exemplo, esse encapsulamento vem dos próprios medos, das próprias fobias que a gente tem enquanto infância, início de adolescência. A gente se trava, a gente se fecha e aí fecha as portas para esse tipo de comunicação. Agora aqui, ao Verbetógrafo. Em Parafatologia, página 2, primeira linha. Favor exemplificar o encapsulamento energético inibindo a comunicação multidimensional. Que é mais ou menos. Eu posso dar um exemplo. Dá um exemplo. Posso dar um exemplo. Que é o próprio exemplo do meu final de infância. Porque a infância é o momento em que a gente está mais aberto, em tese, a enxergar a multidimensionalidade. Acontece que é um momento imaturo, é um momento que a gente tem menos condição de avaliar esse universo multidimensional. E se ele não for uma visão agradável, o que pode acontecer é o medo, seguido da fobia. À noite, você sonha com algo que não interessa e vê algo que não interessa. No dia seguinte, vê algo que não interessa. E no outro dia, toma a decisão, antes de dormir, fala, não vou ver isso. De uma forma tão determinada que acaba conseguindo não ver isso e se sente protegido. Uma imaturidade que acaba fechando as portas e encapsulando a gente com relação a isso, que depois você tem que correr atrás, quando está mais maduro novamente, e tirar esse atraso e voltar a abrir essa porta que acabou se fechando por você mesmo. Poderia, por favor, expandir em trinomiologia, página 2, o trinômio, sentidos somáticos, atributos mentais, parapercepções? Na trinomiologia, nos dois casos aí, o que eu coloco como a variável que falta ao míope dimensional é o terceiro termo. Então, o míope dimensional, ele tem o sentido somático, predominantemente a visão, obviamente, que é da espécie humana. Ele tem um atributo mental, mas ele não tem a parapercepção. Para ele vencer a miopia dimensional, ele precisa contar com esse terceiro. Agora, ao Verbetógrafo, tecnologia, página 2, terceira e quarta linhas. Poderia aprofundar as técnicas da aeroenergia, a técnica do contorno, a técnica do campo interno palmar e a técnica da câmara escura. Fala tudo quanto é técnica tem aí, que ele está pedindo tudo de uma vez aqui para você. Não achei. Ok, um momentinho só. Bom, a primeira é da aeroenergia, né? A primeira é a aeroenergia. Ok. Essas técnicas que estão todas por último, elas constam do livro do Rodrigo Medeiros, Clarividência. E dessas técnicas eu ainda não apliquei todas, mas elas são técnicas que você pode aplicar, algumas delas sozinho, outras delas com a ajuda de uma pessoa, de uma pessoa para te ajudar, e normalmente em ambiente de penumbra, em ambiente fechado, em ambiente escuro, com silêncio, a técnica, com exceção dessa primeira,
que é a técnica da aeroenergia. Ela é ao ar livre, a pessoa, a consim, deve se deitar, relaxar, embaixo de um céu predominantemente azul, durante um tempo de relaxamento com os olhos fechados e depois disso abrir os olhos, não procurando enxergar nada especificamente, deixando os olhos sem foco para nada e depois procurando sentir os pontos de energia se mexendo como se fossem pequenos insetos que estariam se movimentando. Assemelha-se a isso, é o que diz o autor. Eu, como míope dimensional, confesso que essa é uma técnica que para mim funcionou. A próxima, professor, A próxima é a técnica do contorno. A técnica do contorno ela é feita em ambiente fechado, predominantemente penumbra, com a ajuda de mais uma pessoa. Sentam-se uma de frente para a outra, sempre iniciando o processo com relaxamento e depois a pessoa que vai fazer o experimento olha para o seu interlocutor a uns 3 centímetros do ponto de contorno da consim que está à frente. E aí traça mentalmente uma linha e vai percorrendo com a visão focal essa linha por todo o contorno do seu interlocutor. A ideia é que, enquanto a visão focal está contornando a consim à frente, a visão periférica consiga perceber parte do energossoma da consim que está auxiliando, a primeira. Outra é a técnica do campo interpalmar. A técnica do campo interpalmar ela é feita sozinha, consim sentada. Ela se utiliza, ela está numa cadeira, se possível ela coloca uma cartolina nos joelhos para não ter nenhum tipo de interferência e coloca as mãos uma à frente da outra e relaxa. Depois de um tempo, abre os seus olhos e começa a focar um ponto entre as palmas das mãos que são colocadas em paralelo a uma distância de alguns centímetros uma da outra. A ideia é que, após um tempo, sem nenhum movimento, seja de olhos, seja de cabeça, ela consiga perceber a energia que corre entre as mãos, entre os palmos-chakras. Agora, gente, eu queria falar aqui que a professora Cristiane Ferraro apresentou as pontuações do CEEC, agora atualizada, do dia de ontem, 15 de fevereiro. Então, nós estamos vendo aqui que tem 821 mil artefatos de saber na holoteca, tem mais de 90 mil livros e obras escritas na biblioteca, tem mais de 100.100 dicionários no holociclo, tem 519 mil recortes de periódicos, tem 300 coleções das tecas, tem 700 voluntários residentes em Foz, fora a turma daqui, tem 74 autores do holociclo publicados, tem 271 telepsistas da comunidade conscienciológica, tem 225 enciclopedistas da comunidade conscienciológica, tem 142 professores aqui, 88 psicólogos, 68 empresários, 37 médicos, 36 engenheiros, 28 advogados, 24 administradores e por aí vai. Agora, é impressionante a listagem dos autores, com todos os livros que eles já publicaram, que são 74 autores, 121 livros publicados, 62 livros são publicados sobre conscienciologia. Agora, nós temos também a lista que ela fez das 700 pessoas com nome, o condomínio residencial, a IC que a pessoa é voluntária, qual a profissão que ela exerce, se pratica ou não pratica TENEPS, se é inversor ou se é reciclagem, se é reciclante, e a data da chegada aqui na comunidade. Agora, outra coisa também que nós temos aqui, que eu quero agradecer ao Rodrigo e à Patrícia de Londres, que me mandaram aqui uma revista chamada
Kuvalletti, que é uma revista da Finlândia de 1932. Eles acharam que é o ano que eu nasci. Então eles queriam, eu não sei o que querem dizer com isso. Agora, o que se passa? O idioma aqui deles é brabo. Mas uma coisa muito interessante que eu achei é que tem aqui uma reportagem, 1932, na Finlândia, falando do Paraguai, e o cara aí, ó, com chimarrão. 1932, Finlândia. Como é que é possível uma coisa dessa? Agora, o que se passa? A revista é mesmo daquelas antigas, com todos os detalhes, muito bem feita, a propaganda e as coisas todas, impressionante o que está falando aqui. Agora, é lógico, eu entendi muito pouca coisa daquilo que tem de nome próprio, uma coisa ou outra, porque o negócio tudo é na base mesmo do finlandês bravo deles, que não é fácil finlandês. É um tal de repetir, para vocês terem uma ideia. Tem 5 linhas assim. Se você for olhar em 5 linhas, tem 30 palavras com letra repetida. Eles repetem mais a letra, tudo é repetido. Entende como é que é? A língua é terrível. Vou te contar, dá até pena, né? Eu nascer lá com um idioma desse, eu vou te contar, não é fácil, dá pena. Mas agora, é muito bom ver essa revista, ela vai lá para a coleção, que essa aqui nós não temos lá não. Ela é muito antiga do processo aí. 1932 é o número 41. E é muito bem feita. Vocês veem, ó, que eles fizeram os livros como se fosse edifício. Isso é 1932. Para mostrar o processo da cognição, da cultura. O povo tudo olhando, para ver se acha. E outra coisa, a gente vê que isso aqui, ó, eles fizeram com foto na ocasião, ó. Muito bem bolado isso aqui. 1932. Vamos prestar atenção, o negócio não é fácil. Eu gostei demais da revista, por isso que estou agradecendo aí. E nós vamos ter isso, mais uma que não tem lá na nossa, aquele processo do mundo inteiro, publicações periódicas do mundo inteiro, não tem essa aí não. Isso aí é novidade. Agora, ó, eu entrego o professor Marcelo para você. Cuidado com ele, hein? Ele falou que ele não é professor, cuidado, hein? Te passa a perna aí, pois agora tempo. O homem é terrível. Olha lá, ele olha até por cima do óculos. Hein? Professor Valdo. Eu risco miopia, boto surdez e vou escutar só o que for fácil. O que não for fácil, eu não escuto. Professor Valdo, ele não é professor de Conscienciologia ainda, mas ele é professor na Pois é, mas ele é professor há muito tempo. Mas não é isso. Olha o jeitão dele de olhar para cima do óculos. Cuidado com esse professor que olha para cima do óculos. Entendeu? Então, Marcelo, na página 2, primeira linha, primeira e segunda, o espetáculo visual intrafísico proporcionado pela Socin contemporânea. Podia dar uma geral, por favor? Pois não. Bom, primeiro, se lá na definição a gente coloca enxergar, sentir, perceber, etc., mesmo porque o nome do verbete, né? Porque miopia, porque a espécie humana é profundamente dependente dos olhos, ao contrário de outras espécies. Então, meio que a síndrome de São Tomé, né? A gente precisa ver para... E quando a gente fala de clarividência, ou de percepção desse universo multidimensional, estamos falando de algo extremamente sutil. Infelizmente, num momento em que o mundo é poluído por inputs televisivos, eletrônicos, de música, de som, num volume cada vez mais alto, num ritmo cada vez maior, e tudo isso acaba embotando, acaba inibindo a possibilidade de você perceber coisas sutis. Você consegue enxergar uma formiguinha numa grande cartolina branca, num grande pedaço de chão branco, mas se ela estiver no meio de elefantes, você não vai ver ela nunca. E é mais ou menos isso, né? O que é sutil fica completamente inibido
por esse espetáculo de videoclipes, de propaganda. Eu sou publicitário, esse espetáculo físico, visual, sensorial, auditivo, que a gente tem hoje em dia, e com cada vez mais tecnologia e cada vez mais munição, né? E na própria parafatologia, a última linha da parafatologia, aliás, o ato de desprezar a primeira impressão parapsíquica. Também é decorrente do fato do homem ser profundamente dependente do seu sentido físico da visão, e ele acaba levando isso para a parapercepção. Eu, sim, já senti alguns fenômenos de projeção, mas com meus para-olhos cerrados, fechados. E enquanto a gente não vê, a gente fica com aquela sensação, será que isso não é coisa da minha cabeça? E quando a gente vê, quando a gente sente com repetição, a gente começa a descartar o ser coisa da cabeça da gente, e começa a falar, não, isso faz sentido, isso deve ser alguma coisa. E para consim travada, trancada, esse primeiro desprezo ele pode ser a porta que ia se abrir e de repente não se abriu, né? Ok, obrigado, hein? Marcelo, o megapensenologia, eu queria que você falasse desse primeiro para a gente. Onde que está? Megapensenologia, agora no final da conformática, na primeira página, que é a página 1 mesmo. O primeiro, multidimensionalidade é enxergar-se. Ah, sim. Para você evoluir, você precisa se conhecer. Para você se conhecer, você precisa saber aquilo que está escondido em você. Para você saber aquilo que está escondido em você, você precisa perceber um pouquinho mais do que está no universo intrafísico apenas. Você vai ter que cavocar em coisas que você facilmente consegue esconder no mundo externo. Tá? Então você só vai se enxergar se você conseguir olhar para dentro. Professor Valdo, aqui no B, página 19, introdutório, automaturologia. Eu queria saber a última frase, intermissivista adulto, homem ou mulher, com apenas uma década de conhecimento teático da conscienciologia, já pode atingir tal estágio de cognição teática. Outro dia, o senhor disse que mesmo sem ter curso intermissivo, a pessoa poderia se identificar com as ideias da conscienciologia, né? Pode. E evoluir. Nessa parte aqui, o não intermissivista também poderia atingir esse estado de cognição teática? Pode. Que a cognição teática é a cognição da teoria e da vivência de alguma coisa. Eu conheço gente que reconhece perfeitamente, ele acha que não fez curso intermissivo. No entanto, ele pratica TENEPS há mais de uma década e se sai bem. Não seria E outra impeditivo. coisa, hoje essa pessoa já entende tudo sobre conscienciologia, já fez curso, já dá aula, e ele não tem curso intermissivo. Ele é convicto disso, o homem. Então tudo isso é possível. A consciência humana, consciência, se ela deseja, depende da vontade, da intenção, da determinação dela. Ela supera qualquer coisa. E qual seria, então, o trafor dessa pessoa que não fez o curso intermissivo se afinizar com as ideias? É porque ela é determinada, ela sabe o que quer, ela soube definir alguma coisa mais séria para chegar aí. Possivelmente ela vai fazer curso intermissivo na próxima intermissão, depois da segunda de sombra. Entende? Obrigada. Sim. Qual o viés de pensamento, como que a pessoa se questiona para fazer a diferença entre as características de personalidade dela, que são da paragenética,
e aquelas que podem ser de uma patologia Não, mental a pergunta somática? que você deve fazer é o seguinte: por que os evoluciólogos não convidaram essa personalidade para os cursos intermissivos? Esse aqui é o melhor da história. Por quê? Devia de ter algum travão muito sério na ficha da pessoa. Senão eles teriam convidado. Porque, do ponto de vista, isso aí que eu examinei já algumas dessas personalidades. E a época que elas estão vivendo permitiria ter feito o curso intermissivo. Então, o problema é a ficha. Tem alguma coisa na ficha. Todos esses que chegam, que são assim, eu falo assim, olha, seria bom você examinar qual é o seu mater pensene. Segundo, qual é o seu mega trafar. São as duas coisas que seria bom ela ver. Então, ela vai ver, ela acaba descobrindo o que há com ela, o que é que impediu para ela receber um convite. Por que ela não foi convocada? Devia ter um motivo. Agora, pensando bem na questão da autoconscienciometria, como que eu faço para diferenciar aquilo que é meu da paragenética ou é um problema corporal, físico, mental que foi posto no meu cérebro? É você ver a sua tendência, aquilo que leva você, por exemplo, quanto mais novinha você era, mais paragenética funciona. Então veja o negócio, a tendência desde pequenininha. Então, quanto mais prematura é aquela manifestação, mais mostra que o processo é paragenético. Olha a lógica. Não tem lógica? Sim, porque o corpo ainda não está influindo grandes sobre a paragenética. Então é a paragenética que está mandando. Agora, ó, tem gente que já mostra isso antes dos 7 anos. Isso ainda é mais crítico ainda, porque aos 7 anos é que já está mais consistente o processo, você está entendendo, da ressoma. Agora, para o Marcelo, na página 3, caracterologia, você podia dar uma expandida aqui na número 4, fobia. Ah, sim. No meu caso, por exemplo, foi um dos grandes... Uma das grandes condições para eu ser um míope dimensional, que é eu ter, na infância, imaturo ainda, e na infância que ocorrem os traumas emocionais, ter sonhado e visto coisas que eu não gostaria, e esse medo, essa fobia, acabou fazendo com que eu determinasse a mim mesmo que eu não queria mais ver. Então, antes de dormir, não quero ver, não quero ver, não quero ver. E isso acabou funcionando. Então, é uma condição... Sim, é um crescendo, exatamente, é o crescendologia, é o crescendo medo-fobia. Você vê, fica com medo. Aí, no dia seguinte, antes de você ver, você já está com medo, vira fobia. Então, é uma condição, pelo menos no meu caso, foi uma condição muito forte. Eu mesmo determinei que eu não queria ver nada, imaturamente. Agora tem que correr atrás, já que está mais amadurecido, né? Só que aí tem que ter todo um processo de autoenfrentamento, um processo de aplicação de técnica, um processo, sobretudo, de ter segurança, de ter que é logo o número 5, de ter autoconfiança. Eu acho que assim, que você tem medo, aí você decide não mais ver, consegue, se tranca, se trava. Aí quando você está mais maduro, quer voltar a ver, precisa aplicar técnica, precisa se enfrentar, precisa ter autoconfiança, principalmente quando as técnicas não funcionam desde o começo. Você pode passar meses, pode passar anos aplicando a técnica, e se não funcionar, você tem que ter autoconfiança para continuar. Né? Tá, ok, obrigado. Marcelo. Oi, Kimber. Você pode ampliar aí também na caracterologia a parte do egoísmo, né, com assim blindado pelo egocentrismo, como é que isso influencia para a percepção? Ah, sim. A consciência egóica é uma consciência
cujas energias vão dela para ela mesma. E se ela não tiver um sentido de assistencialidade, um sentido de olhar o outro, de pensar no outro, ela não vai conseguir doar suas energias, não vai conseguir receber as energias, não vai conseguir se abrir, não vai conseguir se desbloquear para esse universo o qual ela não vê. Esse multi-universo o qual ela não vê. Professor Valdo. Professor Valdo aqui, né? O senhor estava falando para a colega ali sobre a questão de porque o evoluciólogo não escolheu aquela consciência para o curso intermissivo, e aí que a ficha evolutiva dela influencia ou até nessa escolha ou na próxima vida. E como que uma consciência pode vir, né, em uma outra vida sem ter passado por um curso intermissivo, fazer esse tanto de assistência? Como o senhor poderia aprofundar um pouco isso do curso intermissivo? Isso é a tendência da pessoa. Agora, veja, ela deve ter um mega trafar muito sério que eles evitaram de convidá-la para o curso. Agora, existe uma outra condição que eu não falei aqui. O que é? Não, ela foi convidada e recusou. Quando chegou aqui, ela aderiu. Tem uma mulher que eu acho que aconteceu isso. A mulher é carne de pescoço, essa que eu encontrei. E eu acho que o caso dela foi esse. E hoje, ela também pratica TENEPS, já leu os livros todos, já quis conversar comigo, os detalhes de tudo. Agora, deve ter tido alguma coisa muito séria. Mas aí que inverteu completamente a lucidez da pessoa, que era para ser muito maior extrafisicamente do que aqui. Sei, mas você sabe, a determinação é que manda. Um dia, a pessoa está com aquilo que o povo chama, até tem vários nomes para isso, quando a pessoa não está. I am not in the mood. Eu não estou preparado para o negócio, não estou disposto. Tem vários nomes para isso. Aquela pessoa que levanta atrapalhadinha. Então, agora, tem vários nomes para isso aí. Mas o senhor acha que quando é atrelado a um mega trafar, ele fica muito mais na questão da personalidade da pessoa, ou tem algo que é um impacto maior? É a pessoa, a vontade dela e o trafar. Agora, precisa examinar o que é isso. Eu não sei o que. Agora, eu falei com a pessoa e todos esses que eu vi, eu falei, dedique-se seriamente a TENEPS. A TENEPS para você é melhor do que para o resto. E é verdade. Ele vai fazer assistência, vai limpar a ficha. Agora, são pessoas que já têm muita experiência, entende? Todos são erados, são elders, esse povo assim, está na cara. Agora, que tem gente dos dois tipos, deve haver. Você está entendendo, Marcelo? Você não acha também? Então, o problema é esse, tem de tudo. Consciência é um ponto de interrogação. Tudo é possível. Professor, já viu algum caso em que da pessoa que decide dentro do curso intermissivo ou que ela não aguentou fazer o curso Tudo intermissivo? É possível. Mas na hora que ela está lá para terminar a coisa, ela dá um tilt qualquer na cabeça dela, alguma coisa de 1000 anos que supitou, ela cai fora e vai embora. Eu não ponho a mão no fogo em nenhuma cumbuca sobre consciência. Então, professor Valdo, existe o parêntese parapatológico, então, o paraparêntese existe patológico. Tudo. Outra coisa, retrocesso. Eu acho que retrocesso começa a acabar definitivo na hora que a pessoa começa a ter o FIEX, na hora que ela entra na semiconsciência, na hora que ela é teleguiado, autocrítico, sabendo da situação, porque aí ela está muito mais lúcida a respeito dos assuntos de assistência. A assistência é uma bênção, ela limpa tudo na vida da pessoa. Professor, Sim. O senhor sempre falou que não existe involução, né? E o que seria um retrocesso, então? O que seria um retrocesso, já que não existe? Retrocesso, por exemplo, essa pessoa que está lá no curso intermissivo, dá um tilt e vai embora. Isso é retrocesso. Mas não é involução. Outra coisa, essa mulher
que esse convidado, ela deu conta. Chega aqui, ela admitiu. Lá foi retrocesso. Aqui ela caiu em si. Agora, veja, isso do que eu estou falando aqui são exceções, tá? A média não é isso, não. O negócio é diferente. No DAC, página 19, poderia expandir o item Grupo Carmologia? Sim, Grupo Carmologia. Por sinal, está faltando a letra R aí. A disparidade do conteúdo das cognições mútuas pode criar problemas e conflitos entre a consciência autorreciclada e as consciências estacionárias, ou em fase de transição para a reciclagem, na intimidade grupo kármica. São esses fatos que nós estamos contando, tudo isso aqui. O processo todo é esse. Agora, então, vocês vejam, o problema da cosmoética, ele é crítico. E a gente tem que levar o CPC, que é o Código Pessoal de Cosmoética, muito a sério. E outra coisa, aperfeiçoar o CPC. É sempre bom estar sempre em evolução o CPC. Isso ajuda demais. Agora aqui é o nosso verbetólogo, professor Marcelo. Em sua visão, como poderiam diferenciar percepção extrafísica real de alucinação ou viagem na maionese? Essa é uma pergunta difícil de responder. E como eu não tive a percepção extrafísica real do ponto de vista da clarividência, eu não consigo fazer essa diferenciação. Do ponto de vista de sensações de projeção, de decolagem ou de retorno ao físico, é difícil avaliar. Assim, como é que você sabe que você está acordado? Você sabe que você está acordado. Né? Como é que você sabe que... Assim, se você tem dúvida se foi um sonho, é preferível que você admita que é um sonho. Agora, quando não é, você tem tanta certeza de que não é, assim, a sensação de sair do físico, de voltar para o físico, ela é inequívoca. Eu imagino que a clarividência, ela deva ser inequívoca. Como eu não tive essa experiência na minha maturidade, eu não posso responder, mas assim, em relação a outras percepções, como o fenômeno da projeção, é tão simples quanto estar acordado. Você sabe, simplesmente. Né? No DAC, página 19, em automaturologia, quarta linha, a concessão tem relação com o nível de interação com o assistido? Pode ocorrer assimilação simpática ou parasimpática? Aqui o que a gente fala é o seguinte: um ponto sério na vida humana é o do atingimento da automaturidade, quando a consciência ilustra, por um lado, expande a autoconsciencialidade evolutiva e, por outro lado, paradoxalmente, ela precisa retroceder sempre e fazer mais concessões para as automanifestações secundárias das consciências assistidas, em função da autovivência exemplificativa da cosmoética e da megafraternologia. O intermissivista adulto, homem ou mulher, com apenas uma década de conhecimento teático da conscienciologia, já pode atingir tal estado de cognição teática. Então, o problema nosso todo aqui é o seguinte: a gente tem que ficar de olho nos adjetivos, nos objetivos. Se a gente fica no megafoco, essas coisas todas ocorrem e a pessoa começa a errar menos, ela acerta mais. Então, ela corrige. Se ela vai para trás, ela volta e acerta o passo. Agora, tem aqui uma mensagem para todos vocês. Amanhã, dia 17, haverá o bazar chique da ONG Vida Animal para a venda de objetos usados, visando arrecadar fundos para a manutenção da ONG. Dentre outros, foram doados fogão, geladeira, TV, DVD, calçados e roupas. O local é Avenida República Argentina, número 3524, horário das 9 às 17 horas. Aceita-se doação de ração. Então, todo mundo aí que gosta dos meus primos, todos os bichos de todo jeito, que eu vivo falando aqui, faz favor, apareça lá, República Argentina 3524, que é ali, tá certo? Das 9 às 17. Vamos ajudar esse bazar chique da ONG Vida Animal, para ajudar, que é muitos bichos aí que estão socorrendo, e vocês sabem, a nossa área aqui tem bicho demais, deve-se de ver.
Vocês sabiam, por exemplo, que o Parque Nacional aí aumentou até o número de onças? Eu não sei quantas aumentaram. Eu lembro que faz alguns anos eles falaram que tinha 25 que eles calcularam que havia no parque. Eu acho que atualmente tem mais de 50. Eu conversei agora que nós fomos lá no parque para ver lá o Hotel das Cataratas, lá que a gente tinha um jantar. Então eu conversei com um dos motoristas que está lá todo dia, porque lá tem 4 motoristas básicos, toda noite, que os 10 quilômetros lá só pode entrar com eles. Não entra mais carro lá no hotel e nem no parque. Então eu perguntei para ele, como é que está? Ele falou assim, doutor, nunca apareceu tanta onça como ultimamente aqui. Eu falei assim, eu acho que alguns amigos que não estão aparecendo aqui, as onças não estão mais com medo. Tinha uns amigos que vinham aqui, aí as onças não apareciam, eu ficava com medo deles. Então eles não devem ter ido lá mais, não, as onças estão aparecendo. Agora, tudo indica que deve ter aumentado as onças. Agora, se tem onça que está aumentando, você pensa bem no resto. Olha o tanto de cachorro que tem em Foz. O negócio é enorme. Eles calcularam uma vez que devia ter 70 mil cães aqui no município. Eu não sei atualmente como é que está. Eu só sei que a nossa turma vive colhendo esses bichinhos. Vamos ver o que dá, né? Agora, você quer falar alguma coisa sobre essa ONG aí, com a situação? Seria bom, né? Dar um toque. Gente, ele é doutor no assunto, veterinário, conhece tudo sobre o assunto. A respeito do bazar, né, que esse dinheiro vai ser todo revertido para a ONG Vida Animal, para manter lá o abrigo que nós temos, né? E temos lá mais de 100 cães, nesse abrigo. E aí precisamos de ração, enfim, esse dinheiro vai ser revertido para medicamento, que também 100 animais, todos precisam de tratamento, precisam de medicação. Então, quem puder comparecer lá vai ser muito bem-vindo. Os bichinhos aí agradecem. Mas em relação ao número de animais, estipula-se que em torno de 35 mil cães soltos na rua, né? 70 mil no geral, já deve ter aumentado muito esse porque tem os particulares. Está precisando se rever esse número, mas em torno de 35 mil animais erradicados na rua. Então tem muito trabalho aí para fazer. Uma população aqui de quase 300 mil habitantes, deve ter muitos milhares mesmo de cachorros, de gatos, tudo mais aí. E a progressão, normalmente, desses animais que não são castrados, que ficam soltos na rua, é geométrica, né? Então, um animal vai ter 8 filhotes. Explode. Se de 8 filhotes tiver 4 cadelas, cada 4 vai ter mais 8, e mais 8, e mais 8. Então, em 5 anos, o número é enorme. Não tem tanto, a gente não vê tanto animal na rua, porque, infelizmente, eles não sobrevivem, né? Então, gente, lembre-se dos seus primos, tá? É amanhã. Então. Professor Valdo, esse bazar, aqui em cima, esse bazar vai ser lá no Sindicato dos Rodoviários. Sim. Eu esqueci de colocar... Na República Argentina. Na República Argentina, 3524, no Sindicato dos Rodoviários. Então, tá bom. O horário do bazar é das 9 da manhã às 20 horas, tá? Até às 8 da noite. Então tá. Marcelo. Amanhã, gente, eu lembro, é domingo, tá? Marcelo. Pois não. Aqui no ar, Tânia Guimarães, na página 2, no finalzinho da fatologia, você pode desenvolver, por que você colocou o espetáculo visual intrafísico proporcionado pela SOCIM contemporânea? Sim. Conforme eu disse há pouco, você vivenciar, enxergar, perceber o universo multidimensional depende de um ambiente silencioso, penumbra, depende de você estar preparado e com o ambiente preparado, com a sua mente preparada, porque é muito sutil. E hoje em dia a sociedade intrafísica, ela é barulhenta, ela é cheia de luzes, ela é cheia de imagens em movimento, ela é cheia de imagens na internet, ela contribui para que isso não aconteça, ela vai
de encontro a isso. Então, por isso que eu coloco, imagino que numa época em que você não tinha tanta parafernália eletrônica de comunicação atingindo a gente, eu conheço um dado que o sujeito, do momento que acorda ao momento que vai dormir, ele recebe de 2 a 3 mil impactos publicitários dia. Imagino que, numa época em que não houvesse tanta parafernália eletrônica, e tanta mensagem, e tanta música, e tanto som, e tanta luz, você estivesse mais propenso a perceber manifestações que não são do intrafísico. É por isso que eu coloquei isso. Tá ok, muito obrigada. Professor Valdo, dos aspectos essenciais que eu achei naquela fita de vídeo que você fez sobre o evoluciólogo foi quando se apresenta os fundamentos do Código de Cosmoética, do CPC, do evoluciólogo, fundamentado aí em 2 pilares, retidão e reconciliação. Poderíamos utilizar isso como uma forma também de avaliarmos no intrafísico a presença de evoluciólogo? Ajuda, né? Agora, o problema todo é ver as tendências da pessoa em si. O código tem que ver a tendência individual, aquela específica da pessoa. E tem pessoa que às vezes tem tendência. Por exemplo, essas tendências que não são tão boas. Por exemplo, a avareza. Uma pessoa que entende, como é que fica? Essa miséria. Isso aí é um negócio seríssimo. Outra coisa, aquela pessoa que é muito suscetível, qualquer coisa que fala a respeito dela, ela acha ruim. Então, ela tem um cotovelo maior do que os outros. Entende? São coisas assim, sutis. Outra coisa, uma pessoa que, às vezes, ela dá muito valor para o processo pessoal do problema dela. E ela não se abre para o processo dos outros. Então, ela tem uma certa inibição interassistencial. Existe muita gente assim. Às vezes a pessoa nem percebe que ela é assim. Ela arranja uma série de pretextos, justificativas, às vezes coisas muito lógicas, para não ajudar os outros. Agora, a conversa maior, a pessoa fala assim, não, isso aí eu posso arranjar um débito kármico com a pessoa. Quer dizer, um caso de polícia, né? Agora, a ignorância, vocês sabem, não é fácil, mas é como diz os portugueses, eles estão certos. A ignorância é um mal, mas não é contagioso. O que é bom é isso. Então a gente pode trabalhar com esse povo todo, porque aquela ignorância não vai pegar em você, não contamina. Isso é o máximo. Mas o estudo da etologia pode auxiliar, acho que bastante, né, Valdo? Pode, ajuda muito. Todo estudo ajuda. Eu acho o seguinte, qualquer livro ajuda você. Até aquele que não tem nada, você vai saber que ele não presta, então você escreve lá, não presta, põe ele de lado. Sempre é bom, sempre vai, é mais um que você viu que não devia ter sido escrito. Alô, ao verbetógrafo Marcelo, poderia ampliar na página 3, o primeiro mito, o mito do impossível. Impossível a quê, ou a quem, ou com quem, o que quis dizer com o mito do impossível? É uma mitificação muito comum para um míope, pelo menos para um míope como eu. Se eu não vi, eu não vou conseguir ver. Se eu não vou conseguir ver, é impossível. Eu tentei de novo e não consegui ver. E se eu mitificar isso, eu perco a minha autoconfiança para a aplicação das técnicas e caio num processo de abortamento dessa capacidade que, em tese, eu tenho. Marcelo, como é que você... tem um princípio aqui, que é o princípio da descrença. Como é que você acha que, aplicando o princípio da descrença, o míope pode melhorar? Ou seja, o princípio da descrença pode ser uma técnica ou uma saída para o míope? Eu acho que ele é, pelo menos, uma âncora. Ele é aquela corda colocada em cima daquela linha muito tênue por onde a gente tem que andar. Porque se eu não vi todo esse universo multidimensional do qual falo, com esse
mundo imenso, com serenões, com isso, com aquilo, se eu não vi nada disso, eu corro o risco de, ao querer ver, resvalar ou escorregar em algum tipo de crença. Então, eu tenho que manter o princípio da descrença como algo que vai me guiar de um ponto de vista de bom senso, de discernimento. Tá, não vi, não acredito em nada, mas vou pesquisar, vou correr atrás. Agora, ó, vocês gostaram de eu falar um negócio de português sobre ignorância? Tem outra, muito boa. Os portugueses escreveram o seguinte: isso já tem, ó, até alguns séculos. A cabeça do ignorante é uma esponja seca. Eu não sei o que é que quiser falar tanto com esse negócio da esponja. Isso é terrível, eu nunca vi falar numa coisa. É só eles, que não absorve nada, não pesca nada, não tem. Eu acho que é o contrário. Ela é a que mais tem para receber. A esponja molhada não absorve mais nada. A esponja seca é aquela mas que eu tem acho mais que para não é isso que receber. eles pensaram, não. Por isso que é que eu tive essa dúvida, mas cheguei à conclusão que não é isso, não. Ela não absorve nada. Pois é, está seca. Sai dessa. Esse negócio de ignorância é muito difícil. Nós estamos lutando com isso já faz alguns milênios. E está difícil, né? Tudo que foi falado aqui funciona, professor Valdo. Se espremer não sai nada, porque ainda não entrou. Ainda não tem nada dentro dela e ela está aberta para receber um monte de coisa ainda. Acho que funciona tudo. Você acha, então, que eu elogio a ignorância? Não é elogio, não. Mas é uma possibilidade. Gente, fica, então, com a sua cabeça como esponja seca, que vocês vão absorver tudo, é isso? Não, professor, não é elogio. Não é elogio, mas é uma possibilidade, né? Ainda não... É porque não entra nada nela, né? O problema todo deve ser isso. Olha, que o senhor sempre falou, que agora eu descobri que foi até o Leibniz também, andou falando, do queijo furado. Lembra? Então, o queijo furado é uma oportunidade para você ir preenchendo, é mais ou menos isso. Olha, ignorante é aquela pessoa que está procurando os óculos, que o óculos está no nariz dela. Esse aqui é ignorante clássico, esse também é milenário, isso aí. Desde que o mundo é mundo, que apareceu o óculos. Marcelo, na página 2, paradoxologia, só tem um paradoxo, né? O paradoxo do medo do invisível, inaudível, imperceptível. Isso que é a coisa, né? Como é que eu tenho medo daquilo que eu não vi? Como é que eu tenho medo daquilo que eu não ouvi? Como é que eu tenho medo daquilo que eu não senti? Isso é um paradoxo, né? Porque geralmente você tem medo daquilo, né? Ninguém ama aquilo que não vê, ninguém tem medo daquilo que não vê. Mas é justamente o medo que faz com que eu bloqueie. E aí eu passo a ter medo daquilo do que em tese não se apresentou a mim. É uma coisa estranha, né? Escuta, ao professor Marcelo, poderia expandir na página 2, primeira linha da fatologia, o espetáculo visual intrafísico proporcionado pela SOCIM contemporânea? Tenho a impressão de ter sofrido no passado internação psiquiátrica devido à clarividência aberta. Na vida atual, o frontochakra é o mais aberto, porém não consigo enxergar com CIEX. Poderia dar alguma dica para a superação desse trauma passado? Essa linha aí, ela está com ibope bom, né? Olha, o que eu recomendo é aquilo que eu estou fazendo. Eu comprei o livro Clarividência e estou ali procurando fazer os exercícios. Seria bom ir no complementário. E exatamente, que está até na terapeuticologia, logo no início, como item 2 ou 3, ir aos laboratórios que são preparados, maceteados e otimizados para auxiliar a Consim a desenvolver a clarividência, a desenvolver o parapsiquismo e a percepção. Ter alguém que o ajude vindo aos laboratórios, mas também procurar se exercitar ou fazer sozinho. Também sugiro uma coisa que está
logo após no terapeuticologia, que é a saturação mental, a leitura de livros, filmes, para que a mente se acostume com essa ideia e possa responder produzindo algum tipo de resultado em termos de percepção e clarividência. Exatamente, exatamente. E não adianta aplicar uma vez só não, viu? Tem que fazer uma técnica de cada vez, repetindo muitas vezes. Tem que ser exaustivo nesse sentido. Uma vez só não vai funcionar. Marcelo, aqui em cima, pois não. no A, no item, na página 3, perfilologia, elencologia. Você escreveu a consim casca grossa, cons réu ressomada, consim eletronótica, a isca humana inconsciente, a consim trancada. Você explica melhor isso, por favor? Pois não. E aí uma pode ser a outra também, né? Consim casca grossa é aquela que realmente não tem percepção nenhuma. A cons réu dessomada, que ainda não entrou em contato com assuntos relacionados ao parapsiquismo, à conscienciologia. A consciência eletronótica, que tem por norte mental o mundo intrafísico, ela é totalmente voltada ao mundo contemporâneo intrafísico. A isca humana inconsciente, que tem a presença, ou seja, ela tem um universo multidimensional em volta dela, mas ela não se dá conta disso, então ela não consegue conscientizar a respeito. E a consciência trancada, que é aquela que deve ter tido algum tipo de percepção, mas que, pelos medos, pela imaturidade, pelos próprios travamentos emocionais, um aspecto muito psicossomático, acabou fechando essa porta à multidimensionalidade. Legal, obrigada. Marcelo, aqui no ar, quando você começou a fazer a exposição do verbete, eu pensei que você fosse formado na área de ciência da natureza. Aí você falou que você é publicitário, né? Isso. Porque geralmente o pessoal da área da ciência da natureza que tem esse tipo de reação. Eu vi que no seu verbete você focou bem a questão da visão. Agora, você já identificou em você outras formas de parapsiquismo? Por exemplo, o parapsiquismo impressivo? Olha, eu presenciei, por exemplo, eu vivenciei recentemente uma sincronicidade que estava completamente além da possibilidade estatística da coincidência. Isso e é uma coisa que veio de uma sensação que eu senti algumas horas antes e ela aconteceu, e foi uma coisa, isso é impossível da estatística cobrir como sendo uma coincidência. Uhum. Eu tenho alguns fenômenos de projeção muito iniciais, mas muito convincentes para mim. Então, só que a questão da visão é o que pega para o ser humano, né? O ser humano dos 5 sentidos ele é muito dependente da visão. Então, por isso que eu chamei de miopia, mas em alguns outros sentidos já se manifestaram para mim, sim. Ok. Agora, sim, nessas outras formas, você viu se a sua reação é a mesma que você tem quando você usa clarividência, ou então essa forma de percepção visual? Eu procuro ser muito, assim, desconfiado. Eu procuro não me deixar levar por coincidência simplesmente, ou por sensações que eu não me deixo deslumbrar por algumas coisas. Eu só aceito quando realmente falo, não, isso é inequívoco. Agora, você perguntou com relação à clarividência. Sim. Se eu aplico a clarividência. É porque, assim, o que eu, por exemplo, a leitura que eu estou fazendo é que o que marca você é a clarividência. Sim. Mas não existe só a clarividência como forma de parapercepção. Não. Às vezes a informação vem pelo parapsiquismo impressivo, e se a sua reação é a mesma nas duas circunstâncias, nas duas formas de manifestação parapsíquica. Sim, não. É que o verbete, apesar dele falar sentir, perceber, ouvir, etc.,
o nome do verbete é miopia dimensional, então ele não deixa, pelo simples nome, ele não deixa de ter um foco na clarividência. Sim, existe, eu até confesso que não sou uma consciência tão trancada assim. Né? Eu tenho algum tipo de... Mas pelo fato de chamar miopia, mexe com a questão da visão, então ela puxa um pouco para essa questão, ela tem um viés mais para a questão da vidência mesmo. Então, professor Valdo, Sim. aqui no B, no verbete do DAC, o senhor coloca aqui essa questão do paradoxo da consciência lúcida, né, que expande a sua autoconsciencialidade evolutiva, e, ao mesmo tempo, ela precisa retroceder e fazer concessões para aquelas consciências assistidas. Né? Eu penso que esse é o meu paradoxo e de muitas consciências que estão aí nesse caminho de autoconsciencialidade. Né? Como fazer para a gente não fazer tantas concessões que possam ser concessões deficitárias, mesmo querendo acertar? Como é que é essa medida? O problema todo é a ponderação. É a pessoa se equilibrar através de maior reflexão sobre o assunto. Agora, ela tem que começar a fazer. Mesmo que ela erre no início, ela vai acabar acertando no fim. Por quê? Às vezes a gente tem que errar para aprender a acertar melhor, não tem outro jeito. A vida é assim. Agora, se você está assistindo os outros, o seu erro é relativo. Né? Ele não é tão bravo. Muitas vezes a gente faz a assistência, pensando fazer uma assistência, né? E faz uma ação, e lá na frente pode reverberar, sei lá, repercutir, que não é uma ação, que não foi uma ação que foi tão positiva. Pois é, mas teria que ter estudado antes. Agora, outra coisa, quando você se dedica mais à reflexão sobre aquilo que você vai fazer dentro do universo da assistência, os amparadores aparecem. Aí você vai errar menos. Eles vão inspirar você a fazer o correto, o certo. Esse é um caminho. Agora, a gente tem que saber, né? Como diz o português, hoje eu estou falando tudo na base aqui do português do lusitano. Por exemplo, o negócio é muito difícil você segurar 2 melancias ao mesmo tempo com a mão só. Não dá. Obrigada. Então, a gente tem que começar a pensar nisso tudo. Na questão da assistência, isso também é importante. Quer dizer, pensa bem nessa questão da melancia. Isso aí não é fácil, se a pessoa for pensar. Pensa bem. Numa só mão não se podem segurar 2 melancias. Eu estou falando é melancia, tá? Ó, daquele tamanho assim. Tá, eu vou continuar aqui no DSC só para mais uma pergunta. Então você tem que examinar isso, porque às vezes você está querendo fazer coisa excessiva, acima da possibilidade. Veja as 2 melancias. Tá, compreendo. Tá certo. Outra coisa, o senhor coloca aqui também que aferir o nível, lá no argumentário, né? Aferir o nível do contexto do seu universalismo prático. E aí o senhor coloca assim, que evidentemente o Código Pessoal de Cosmoética precisa ser refeito, né? Incrementando, aperfeiçoando e atualizando, e ser atualizado de imediato. Então, assim, para a gente olhar, pelo que eu entendi aqui, não sei se é isso, se eu puder me esclarecer, o nível de pedidos de assistência que nos chegam é o nível hoje da nossa consciencialidade, mais ou menos assim? Sempre é. Os afins se atraem. Você nunca vai receber uma possibilidade ou uma reivindicação de alguém que precisa de assistência acima do seu fôlego, das suas possibilidades. Sempre chega de acordo com o seu nível. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Nunca tirar o corpo fora à toa, por isso ou por aquilo, mas enfrentar o problema. Porque se apareceu para a mão da gente, é porque nós somos capazes de desempenhar aquela incumbência de uma maneira satisfatória. Pensa nisso. Valdo, você lê essas pensatas aí de vários livros aí. Essas e você já está implicado comigo com isso. Você já falou várias vezes. Também quero Mas fala, ler. o que tem?
O que isso é útil para as pensatas conscienciológicas? Não, é importante que esse aqui eu estou estudando, esse aqui, característica, é um dicionário, né? Esse dicionário é muito bom. Olha, eu já escrevi aqui, ó, que ele é precioso. Quando vocês forem lá na holoteca e ler livro que eu li, que está escrita a palavra precioso, olha bem, porque o livro é de ler 2 vezes. Agora, ele é muito bom, porque é o dicionário de máximas, adágios e provérbios. Ele tem, ao todo, no duro mesmo, na segunda parte, que essa aqui é uma edição que eles colocaram, que tem uma segunda parte. Tem 16.528 máximas. É um dos maiores de Portugal. Parece que só tem um outro que tem o dobro disso. Esse aqui é o segundo de todos eles. Agora, essa edição aqui é de 1936. Eu estou muito envolvido com essa edição, porque eu estou procurando as palavras que eu quero estudar do processo do português antigo, que eles usam demais. Aqui eles já estão usando o interessal, o tan, em vez de tão. Tem uma série de palavras aqui interessantes. E eu quero ver o que a gente faz. Por exemplo, expurgar. É um monte delas aí. Se eu fosse ler para vocês, é muita coisa que tem. Agora, o livro é fora de série. Ele vale a pena a gente estudar o processo. Entende? São muitas palavras. Agora, o que eu acho engraçado é que a capa que fez isso aqui, o cara chama Rocha Vieira. Deve ser dos meus parentes lá, atrás dos montes, na ocasião. Que a palavra mas juntou as 2 bases minhas de genética. Rocha e Vieira são separados. Mas esse não, ele tem tudo nele mesmo, Rocha Vieira. O que eu pergunto é o seguinte, lendo tipo de livro assim, te dá inspiração para pensar? Não, porque eu vejo também certos temas que interessam. Então eu faço as minhas pensatas pelos temas deles. Porque tudo aqui eu tenho. Esse que eu estava lendo aqui, ó, sobre esse processo, tem igualdade, impossibilidade, incompatibilidade, ingratidão, ignorância, humildade, hospitalidade, honra, tudo são títulos. Homens, higiene, hereditariedade, herdar. Esse dicionário é violento, ele não brinca em serviço. Agora, pensa bem, 16.528 pensamentos. Agora, ó, a maioria uma bobajada, está tudo superado, dá até pena. Tem coisa incompreensível, difícil, porque os portugueses às vezes faziam muita força de rimar dentro da mesma frase, um pedaço, a primeira parte, a segunda parte, rimar uma com a outra. Nem sempre dá certo, né? Então eles forçavam a barra, tem muita bobagem no meio, tem que saber descontar. Agora, tem muitas das máximas que nós falamos no Brasil, que tudo é daqui, tudo é lusitano, tudo é de Portugal, tudo é da Europa. É muitas dessas comuns que nós falamos aqui, tudo aqui dentro. Então é interessante a gente ver esse processo todo, como é que está. Agora aqui, ó, isso tudo que eu estava falando tem aqui. Está falando. E outra coisa, tem as repetições também, que eles falaram aqui, os totais que tem, que eles repetiram para ver o outro ângulo daquela máxima. Você está entendendo? Ele está falando 2 temas. Então eles apresentam os 2 lugares. Isso é a paremiografia muito avançada. Agora, tem coisa aqui interessante. Por exemplo, do povo lá que escrevia, desses portugueses, tem um tal Jorge de Vasconcelos, tem o doutor Leite de Vasconcelos e tem o doutor Teixeira de Vasconcelos. São 3 caras que não têm parente nenhum, não é? Eles não são parentes um do outro. Todos eles trabalharam com parêmias, máximas, adágios, anexins, entende? Provérbios. É gente boa. Agora, é aquele negócio também que eu falo. Essa aqui eu já usei há muito tempo, que eu tinha isso, nem sabia que era português. Água sobre água não suja nem lava. Atenção, tem uma opção de coisa, porque isso, gente, é sabedoria popular. Quem despreza as máximas da população é burral, burril de burroide. É a turma da ignorância. Um que se fala aqui é o seguinte, é o cara que está procurando o burro em cima dele. Então ele está em cima do burro e fala assim, onde é que está o burro? Ele está em cima dele. Então, sai dessa. Isso é coisa do português. Entende?
Eu acho que entre nós eu não tenho esse povo mais assim. Alguma coisa andou melhorando. Marcelo. Página 1, por favor, estrangeirismologia. Você podia, por favor, traduzir e explicar a contextualização dele aqui no verbete? A partir do déjà vu? Ok. Déjà vu é aquilo que eu, em tese, já vi antes e não quero mais ver. O encarceramento na matrix intrafísica. Matrix é um termo muito comum aí do cinema, que seria muito utilizado naquele filme do Matrix mesmo, né? Então, o intrafísico, ele era o que prendia o personagem, e era uma representação do que seria a realidade, né? E Blind Man, os homens blindados no sentido de fechados ao mundo dimensional, e a falta de força parapsíquica, a falta da capacidade de você poder olhar à frente, de poder... Agora aqui, ó, só para ajudar o Arlindário, você vê as coisas que nós temos que estudar com isso, que é importante. Uma delas eu marquei aqui, eu fui procurar agora para falar para vocês. Para você ver como é que a pessoa pensa de um jeito, mas com o processo da conscienciologia, muitas dessas máximas vão por água abaixo. Então, presta atenção nessa. Essa aí mexe com tudo que você está falando aqui. Quer ver? Veja. Enquanto se dorme, todos somos iguais. Isso é totalmente errado. Com o processo da projeção e o que acontece com a pessoa, não tem nada de ninguém igual enquanto dorme. Vocês estão entendendo? Agora, veja, isso tem séculos. Aí. Enquanto se dorme, todos somos iguais. O enquanto deles é com M. Você tem uma ideia? Tudo é antigo. Pois é. Mas então vocês vejam o que é que eu não vejo aqui. Isso aqui é importante para a gente ver como é que era a mentalidade. Quer dizer, esse povo era zero à esquerda em matéria de descoincidência, projetabilidade lúcida, onirismo. Eles não entendiam nada. Está na cara. Outra coisa, não tem salvação, porque o negócio é antigo. Agora, quantos não tem aqui assim? Tudo isso é estudo importante. Você está entendendo como é que esse dicionário tem valor? A gente ri, mas a gente aprende. Entende? Você ri, mas aprende. O negócio é sério. Marcelo, aqui no B, parafatologia, página 2, a penúltima e última linha. A ausência de sinalética energética e parapsíquica pessoal e o ato de desprezar a primeira impressão parapsíquica. A ausência de sinalética energética não seria uma consequência desse desprezo da primeira impressão parapsíquica, sendo que você, uma vez que tem uma primeira impressão... Não é que ela está ausente, é que eu não percebo, né? Então, essa ausência é uma ausência muito mais de percepção do que da própria sinalética. Por não valorizar, no caso, porque a energia é sutil, né? Sim. Seria uma não valorização? Seria uma não valorização, seria uma falta de atenção a isso, né? Então, como eu não percebo, não existe. Dificulta você descobrir a sua sinalética, no caso. Eu até já tenho, mas eu não consegui ainda perceber qual é a condição que ela tá acontecendo. Não consegui fazer esse tipo de anotação e tal. Eu sinto que ela existe, mas eu não fiz. Essa já chegou. E foi através do que você identificou? De anotações, a sua sinalética? Então, na verdade, eu não consegui discernir. Você sabe que ela existe, eu mas sei que ela existe, mas fazer. exatamente. Aqui no meu ouvido, ela é muito forte, mas eu não consegui discernir qual é a condição que está por trás dela. Você tinha falado dos laboratórios, né? Sim. E as dinâmicas parapsíquicas também são bem importantes, sim, né? Sim, exatamente. Obrigada.
Aqui na efeitologia, o último item, você coloca os efeitos positivos da autoconfiança para a consciência lúcida quanto à própria multidimensionalidade. Essa autoconfiança, como você foi desenvolvendo? Eu acho que ela é assim fundamental, porque cada consciência é diferente, cada pessoa é diferente. Então começa a fazer os exercícios, começa a aplicar as técnicas, começa a se autoenfrentar. Cada um vai chegar num resultado convincente em momentos diferentes. E aquela consciência que demora mais para chegar no resultado, ela vai desistir? Então, essa autoconfiança é fundamental. Tem que continuar, tem que persistir. Se não houver autoconfiança, você pode não abrir uma porta que estaria uma semana de você, né? Uma semana à frente aí. Eu estou perguntando no seu caso, que você aqui escreve miopia dimensional e esse efeito muito positivo. A pergunta é, essa autoconfiança, como você conquistou? Que dados pode transmitir para poder chegar a isso, né? Que é um salto importante. Eu tenho uma profunda curiosidade sobre mim mesmo. Então, é assim, é uma coisa que eu não vou parar de fazer, simplesmente. Eu vou continuar fazendo. Não existe a possibilidade de eu não continuar. Eu já tive a oportunidade de começar, já não comecei, passaram-se 15 anos. Agora eu comecei e não vou parar mais. Simplesmente não há possibilidade de não acontecer mais. Pelo menos é o que eu entendo como autoconfiança. Obrigada. Curiosidade aqui. Como é que você se sente assim no striptease? Porque a gente aqui pergunta uma série de coisas do ponto de vista da experiência pessoal. Como é que você está se sentindo assim nessa questão de estar se expondo? Nu. Completamente nu. Mas está à vontade? Sim. Essa é a pergunta que não quer acho que o que haveria de ser escondido já foi... Porque a gente fica perguntando assim, às vezes eu tenho a impressão que você, sabe, tira o foco. Porque o nosso exercício aqui, por incrível que pareça, ele passa por esse desnudamento, né? Sim, exatamente. Mas um desnudamento assim entre amigos, né? Sim. Tudo tranquilo. Não, eu vim de coração aberto, então estou me sentindo bem. Muito melhor depois do que antes, com certeza. Enquanto eu estava com roupa, estava bem pior. Tá bom. Obrigada. Seja bem. Marcelo. Pois não. Marcelo, eu gostaria que você falasse um pouco aí no detalhismo, página 2, expandisse aí sobre politicologia, parapsicocracia e a energocracia. Olha, esses são dois termos que a gente, quando faz o verbete ali, a gente vai pesquisando e tal. O que eu senti foi que, assim, se você vive a multidimensionalidade, você vai ter que viver socialmente a multidimensionalidade. Então, a parapsicocracia e a energocracia significa que você não vai estar sozinho, vai existir aí uma certa organização entre você multidimensional e outros. Então, se existe uma relação, existe uma política, existe uma organização, existe uma relação social. Ok, obrigado. Ana Marcelo, se puder dar uma explicação, por favor, da exemplologia em geral aqui, tanto a inconsciente como a consciente, por favor. Desculpa, você poderia repetir? Exemplologia é na página 3, argumentologia, exemplologia. Sim. Ok. Eu dividi aí o míope dimensional em duas categorias, né? A consciência, que não vê, não enxerga, não sente e não dá a mínima, não tem a menor consciência disso, porque simplesmente isso não existe para ela. E a consciência que já teve algum contato teórico com o assunto da conscienciologia ou outros afins e está buscando, mas não teve resultado ainda. Então ela eu diria que é o míope consciente, consciente que eu estou míope. Eu sou um teoricão, como vocês dizem. Quer dizer, a primeira, ela não tem consciência de nada, né? Não tem consciência de nada, não vê nada, e então para ela nada está sendo perdido.
nem tem curiosidade. A consim, o míope consciente é a consim que tem noção de que pode estar perdendo alguma coisa. Mas as duas são da miopia, as duas são casca grossa. São, exatamente. Alô? A diferença da língua inglesa e da portuguesa, né? Não só na quantidade de palavras, mas na forma como que se expressam também, que a portuguesa é muito mais rica, né? E também nos ditados, a gente tem tantos ditados, e aí eu fico pensando como que a língua inglesa já tem uma quantidade tão menor de palavras e eles não usam quase nada de ditados, e mesmo assim é uma língua tão profusa, tão conhecida. Agora, tudo é problema de costume, né? Tudo é um processo da reunião de pessoas com costumes mais ou menos iguais. É por aí que vem as vertentes que estabelecem a vida, o idioma, os interesses, o próprio processo industrial, tecnológico, de estudo, de pesquisa. O fato de os ingleses terem um temperamento mais... Agora, para achar uma palavra... mais rígido, será que isso reflete na linguagem, a gente ser mais expansivo? Não, mas isso aí também tem seu valor, não é tanto assim ruim, não. Você vê que o português ele é muito bom numa coisa, eles gostam de colecionar as ideias, as palavras, tudo eles levam para a coleção. Os portugueses são riquíssimos em matéria de enigma, descoberta da palavra, estudo da sintaxe e essas coisas todas. O português é fogo. Isso aí, o lusitano que eu estou falando. Eles gostam disso. Os almanaques, por exemplo, de lembrança, os antigos, foi considerado o maior almanaque de toda a cultura lusitana. Nós temos uma coleção deles, são os almanaquinhos desse ano, assim, ó, pequenininho. Cada um tinha um por ano. Eles são impressionantes em matéria de ideia que tinha para a época. Agora, estou falando assim, 1913, 1916. Nós temos uma pequena coleção deles, que são raríssimos, todo mundo fica atrás daquilo. Chama Almanaque de Lembranças, Portugal. Vale a pena ver. Agora, isso mostra o quê? O nível cultural. Agora, o que é que eu acho que não ajudou Portugal? É que, geograficamente, a geopolítica, o território é pequeno, a população é pequena. Se tivesse mais gente com aquela mentalidade, isso aí teria expandido muito mais do que muitos lugares, mais do que a Espanha, mais do que a França, mais do que qualquer lugar desse. O problema deles é que era pouca gente. O território pequenininho, você sabe. Isso aí é que não ajudou. Se tivesse mais portugueses, teria ido longe. Eu acho. Entende? Devido ao problema não só do idioma, mas esse processo da mentalidade deles de ver detalhes, de coleção, de ideia, de seguir com os enigmas da coisa. É muito interessante isso. É um nível de pesquisa. Agora, a ciência, por exemplo, a pesquisa tecnológica, a pesquisa científica, não caminhou muito. Por quê? Porque é pouca gente, não ajudou, o ambiente não ajudou. Mas, por exemplo, de vez em quando chega, olha esse Damasio, que estuda aí o processo de consciência. Esse homem, em pouco tempo, é um português. Ele agora está nos Estados Unidos, né, fazendo pesquisa. Esse homem é a cabeça. Agora, tudo é o problema do detalhe. Porque para estudar consciência, processo de neurociência, entende? Precisa de muito detalhe. Não, desculpa, interrompi, né? Vai continuar? Não, eu só fazer um comentário. Esses dias eu estava conversando com uma mulher alemã e com português perfeito, né? O próximo. Aí eu perguntei, mas não é possível, há quanto tempo você fala português? Ela disse, há 9 meses. Eu falei, 9 meses? Ela falou, mas eu aprendi em Portugal. Então, mas em Portugal você aprende mais depressa a língua. É muito melhor do que no Brasil. Agora, aprende com sotaque português, né? Ora pois, ora pois. Entende?
Mas aprende mais depressa, sim, ela tem razão. O fato da conscienciologia ser aqui no Brasil, então, não é só pelo país, pelas condições do país, mas pela língua também? Não, isso ajudou muito, eu sei dessa história. Eu já, extrafisicamente, uma vez, eles me deram uma geral sobre o assunto. E a gente não pode escolhido. Por exemplo, se eu estivesse nos Estados Unidos, ia me dar muito mais trabalho para fazer isso tudo que a gente fez até agora. Outra coisa, quiseram que eu ficasse nos Estados Unidos para fazer pesquisa. Assim, ó, você vai ter independência econômica, você vai ter tudo. Eu falei assim, aqui eu não fico. A gente não tem liberdade de manifestação. E não tem mesmo. A situação toda é essa. O Brasil tem, querendo ou não. O latim ajuda demais. Não há dúvida. Mas então, Marcelo, o que mais você tem para falar para nós aí de todos os seus estudos? Pode abrir o jogo. Você é bom, eu vi aí. Começando a abrir um paraolhinho. Começando a abrir um paraolhinho. Importante é não desistir, né? Vem cá, você leciona o que na sua cátedra? Eu sou publicitário e leciono em faculdade de propaganda a matéria de criação publicitária, que é texto e a parte de texto e imagem. Né? Eu ensino o pessoal a escrever, a criar os anúncios, os comerciais, as peças publicitárias. Por isso é que ele é desconfiado, porque trabalha com o processo da... Eu ia te perguntar se esse seu trabalho, se essa sua especialidade atrapalha mais do que ajuda ou está te ajudando? Né? Eu acho que atrapalha. Atrapalha. Você é mais desconfiado das coisas, né? A publicidade atrapalha. Isso é bom, isso é positivo. Ele já conversou, ele aplica direto o princípio da descrença, ele aplica direto. Pois é, mas isso é importante. Mas se aplicar também o princípio da descrença com muita radicalidade, também não. Exatamente. Vai frente, né? Não. Se for excessivo, né? Excesso é um problema, prejudica. Você acha que atrapalha mais, Marcelo? Primeiro porque você tem muito contato com muita informação o tempo todo, profundamente intrafísica. Né? Se você pegar toda a profissão, de uma certa maneira, o sujeito trabalha para ganhar dinheiro, trabalha para mexer com... Tem uma questão mercadológica, mas existe aí uma razão social, uma desculpa social. Né? Eu faço parte do sistema capitalista intrafísico. A publicidade não faz parte, ela é o sistema. Então, é a coisa mais intrafísica que tem. Então, atrapalha muito. Marcelo tem um olho vivo, por cima do óculos. Né? Porque ao contrário do meu verbete, eu não enxergo de perto. Então, eu digo do óculos. Marcelo, aqui na binomiologia, você poderia expandir os itens da binomiologia? Binomiologia, está no começo, né? Página 2. Ok. Assim, binômio intrafisicalidade e extrafisicalidade, né? O míope ele é profundamente intrafísico. O binômio vontade inquebrantável, percepção apurada. Isso para o míope é fundamental. Se ele não tiver vontade inquebrantável, ele não vai desenvolver a sua percepção, que ele é trancado. O binômio mini-peça, max e mecanismo, ele não vai entender que ele é uma mini-peça enquanto ele não tiver um acesso ao universo multidimensional. O binômio olhos para olhos, que os para-olhos não existem para ele, porque ele não os percebe. O binômio percepção para percepção. O binômio fica sempre no primeiro. O míope ele tem sempre o primeiro e precisa desenvolver o segundo. Né? Ele precisa desenvolver para a percepção. Ele é profundamente somático. Ele precisa ter mais consciência de si mesmo e que ele não é só o soma. Né? Ok? Agora, o que eu acho bacana em você é o seguinte: você escolheu o tema sobre miopia, no entanto, você não é míope.
Quem é míope aqui sou eu. Isso é uma prova da multidimensionalidade, né? Porque eu, assim, aqui no Soma eu não sou, não. Marcelo, na questão aí da publicidade, como você vê a filosofia da coisa da publicidade? Porque ela induz as pessoas a consumirem, também tem essa, né? Como você enxerga isso? Você não é míope, tudo bem. Eu acho que tem duas coisas. Você tem dois aspectos da mesma coisa. Sim, a publicidade ela trabalha com o que há de pior para induzir as pessoas. Ela pega os seus pontos mais fracos, as suas vaidadezinhas e trabalha bastante isso e entrega como prêmio a vaidade ou qualquer um dos seus trafares vaidosos como sendo premiado na compra daquilo. Porém, ela não é... Se ela for apenas mentirosa e se aquilo que a pessoa comprar não entregar alguma coisa, pelo menos, a empresa que fez todo aquele investimento, porque já são investimentos grandes para se desenvolver produtos, linha de montagem, etc. Se a publicidade for simplesmente mentirosa, ela vai jogar fora um dinheiro, porque o consumidor hoje, graças à comunicação, ele é muito mais informado e tem muito mais voz do que antigamente. A internet, ela promoveu ao consumidor o poder da voz e o poder de fazer uma contra-propaganda muitas vezes mais forte que a própria propaganda, né? Então, ela era muito mais poderosa enquanto não existia a internet que a gente pode, essa 2.0 que a gente pode se comunicar. Hoje a coisa está mudando um pouquinho. Sim, a publicidade trabalha com o que há de pior para induzir as pessoas, é um fato. Mas ela não consegue fazer isso por muito tempo se o produto que está sendo anunciado não entregar algo de verdadeiro, né? Marcelo, o que você tem conseguido fazer na seu exercício de professor de publicidade para colocar um pouco mais de intermissiologia, de inteligência evolutiva, de conscientização, de conscienciologia, digamos assim? Se é que você não tem feito algum esforço nesse sentido, se você reconhece alguma coisa que é possível, você diz que é difícil, mas... Sim, é possível, e eu procuro fazer sim nas aulas. Eu procuro explicitar para os meus alunos essa condição que eu acabei de explicar aqui. O aluno tem que ter consciência desse tipo de coisa. Ele tem que saber que ele é parte de um sistema que não é muito saudável. E dois, eu procuro transmitir alguns princípios de conscienciologia apenas abstendo a terminologia. Eu acho que dá para você transmitir profundamente algumas coisas que são muito profundas aqui, sem que você tenha que se utilizar da terminologia. Dá para fazer isso com palavras simples, dá para fazer isso... E é muito legal. As aulas terminam muito bem, as aulas terminam num clima muito legal, sabe? E outra coisa, hoje em dia, o sujeito não faz só propaganda, ele faz comunicação e ele vai participar, às vezes, de outras etapas do momento de comunicação entre a empresa e os seus consumidores, que não são só a publicidade, que são até mais saudáveis, que são a parte de relacionamento melhor e tal. Então, assim, dá para fazer sim, eu procuro fazer e o resultado é muito bom. Marcelo, Rosa aqui. Eu não sei se você já fez alguma pesquisa em relação ao míope físico mesmo, né? Há uma tendência de quase todos os míopes serem intelectuais, estudarem muito, quererem enxergar mais do que enxergam, né? Quase todos os míopes que eu conheço, que eu sou míope também, eles querem enxergar muito mais, e há uma procura, isso até entre colegas de trabalho, e na faculdade, universidade, achavam um absurdo. Aquele que enxergava tão bem não corria atrás. E aquele que enxerga tão pouco é o que mais corria, né? Então, há também um antagonismo nisso aí, né? Talvez entre o míope físico e o míope dimensional, né? Digamos assim. Eu acho que você falou tudo, você acabou de comprovar, né? O míope, por não enxergar, ele tem que correr atrás, ele tem que, né? E ele tem que estudar mais, ele tem que botar mais da sua energia nisso, né? Eu achei muito legal isso que você falou.
Eu não tinha pensado nisso, não estudei isso, não fui estudar, eu apenas aproveitei a metáfora. Eu pesquisei por conta própria, pela minha necessidade. Eu achava um absurdo, um desperdício, colegas enxergando tão bem, não precisavam de óculos, né? Mas não queriam nada, e eu tinha que ter tanto sacrifício para conseguir as coisas. Muito legal isso que você falou. Eu estou vendo Mas olha, aqui. existe aí uma outra condição que vocês esqueceram. É o meu caso, por exemplo. Eu não tenho nada, eu leio qualquer coisa, não tem problema para ler nada. Então eu tenho uma facilidade enorme para leitura. Eu tenho a miopia um pouquinho para distância, para dirigir carro, qualquer coisa assim. Então, eu nessa dimensão... Eu nessa dimensão enxergo tudo também. Agora, afastou um pouquinho a dimensão... Eu não preciso de óculos para ler nada. Estou vendo... Então, No isso aí que eu WAIS- gostaria de contribuir. no WAIS Eu não aqui sei está o se seguinte. Alô, oi, é só um instante. Eu gostaria de contribuir com isso por eu ser míope, né? Eu não sei se há uma pesquisa de que o míope é mais estudioso que o não míope. Mas de uma coisa é um fato, o míope, ele não precisa de óculos, tudo que passa na frente dele, ele pode ler. Então, pode torná-lo mais lúcido e tudo do que o outro que esteja na dependência sempre de um óculos. Mas eu não sei se essa pesquisa, se houve essa pesquisa, mas que é um fato, que o míope não precisa de óculos para enxergar o que está perto dele. Acho que Ele isso só facilita. enxerga mais ou menos uns 50 centímetros, só, mais ou menos, no caso. De 30 a 50 centímetros, é o meu caso. Que é né? dura a hora que eu não vejo nem perto nem Então, longe. por exemplo, digamos assim, há uma dificuldade nele, dentro de uma biblioteca, em encontrar. Isso é uma coisa que eu senti. Eu tenho 5 graus em uma vista, 4,5 em outra, né? Então, sentia de localização, espaço, sabe, na área espacial. Ele se perde. Na questão de espaço, ele se perde. Se perde. Então, enquanto digamos assim, aquele que enxerga, ele vai muito mais rápido, chega ao seu objetivo, o míope, às vezes, tem que percorrer um caminho maior para poder ele ir até onde ele quer. Se ele estiver sozinho, sem guia, né, digamos assim. Mas ele vai muito mais e, às vezes, ele se encontra sozinho, pesquisando aquilo que ele quer, porque ninguém quer aquilo que ele quer. Entendeu? Então, Eu não sei se tem essa pesquisa que diz que o míope é mais estudioso que o outro. Eu perguntei para ele se ele sabia de alguma pesquisa. Eu não sei também, não. Eu fiz uma auto-pesquisa. Aqui estou vendo no WAIS aqui também tem o significado de míope. Que ou aquele que não compreende com clareza alguma coisa. Então, a miopia também você tem que ver no sentido Mas figurado. essa não é a minha miopia, é a sua. A minha. E é sinônima de cegueira também. Então, o míope que ele pôs aí é a pessoa que não vê com clareza, né? Não compreende com clareza. É que não vê de longe, né? Não vê. É parapsíquico, né? Exatamente, quer dizer, assim, aproveitando que a miopia né, você enxerga perto e não enxerga de longe, então é uma analogia, uma metáfora com relação à dimensão. Agora, pensando sobre o aspecto prático, realmente o míope tem mais facilidade para estudar do que o hipermétrope ou qualquer coisa nesse sentido. Entende? É muito importante, porque ele não precisa de óculos, é o meu caso. Eu tenho uma facilidade enorme para ler. Agora, vocês já viram que eu uso lente, que eu não sou besta, lupa. Há muitos anos, mais de 50 anos que eu uso lupa. Toda letra pequena eu tenho uma maior. Com isso, não houve progressão na minha vista, não teve nada. Ajudei muito. Outra coisa, eu usei também lente de contato durante muitos anos. Isso me ajudou. Entende? Então, é muito importante você pensar nisso. Se você consegue ler perto, você lê mais do que os outros, você estuda mais do que os outros. Entende? A minha facilidade para pesquisar é maior do que a sua. Eu não preciso de óculos, não preciso de nada. Como é que eu faço? Estou lendo tudo, em qualquer hora, em qualquer lugar. Agora, você vai ter dificuldade. E outra coisa, esse negócio de ter dificuldade de ler de perto, dá um desânimo danado na pessoa. É ou não é? Você tem que superar, por isso que olha o caso dele. Ele não usa um double, o dobro, aí, ó, você fica olhando por cima. Isso não é o ideal para você sabe, isso prejudica seus olhos. Você vira escravo do óculos, porque eu gosto muito de ler, então você tem que ter ele ali. Eu não estava acostumado a ter óculos aí, a partir dos 40 e pouco,
A primeira, eu considero a primeira grande adaptação com a idade é a multifocal. Esse multifocal ainda falta muito para te dar uma faixa boa de leitura. Razoável. Ainda não é. Não. E é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que pior do que a miopia, se esse raciocínio seu tivesse certo, toda pessoa depois dos 40 virava intelectual. Então, a conclusão, que é uma dificuldade para ler. Na próxima vida, se vocês for escolher algum processo de cegueta, escolha a miopia, que é melhor do que a hipermetropia, tá certo? Agora, nós esperamos de você mais uns 200 verbetes, que você é bom. É o homem da comunicação, o homem que conhece tudo sobre esses processos, né? Como é que faz? Você precisa de dar umas aulas para nós. E outra coisa, assuma a sua condição de professor no tapa, tá certo? Tá. Esperamos mais 200 verbetes seu. Ele é ótimo. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 73 assinaturas no livro de presença, 32 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Rosiane, curso Censo de Parafiliação. Maruísa, curso Teáticas do CPC. Watson, CP2 em México. Alexandre, CP3. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós queremos informar sobre um problema momentâneo que estamos tendo com o Holoserve. Então, quem quiser acessar o Holoserve pela internet, ele está inoperante momentaneamente devido a um problema técnico com a operadora que faz a comunicação aqui com o CAEC. Então, há um problema de link, está sendo resolvido, nós esperamos resolver nos próximos dias. Então, quem quiser acessar pela internet o Holoserve não é possível no momento. Mas quem quiser fazer a baixa da Enciclopédia Conscienciologia pelo site do Programa Amigos, e quem quiser fazer a adesão ao Programa Amigos, renovar a assinatura, é possível porque o site do Programa Amigos está alojado fora em outro provedor, então o acesso está normal. Então nós contamos com a compreensão e ficamos à disposição. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. O curso de parafiliação, ele é ministrado pela professora Adriana Lopes. Esse curso ele tem o objetivo de auxiliar na ampliação da lucidez quanto à vinculação pessoal aos amparadores de função e das posturas pessoais capazes de intensificar essa conexão. E isso vai acontecer através de quê? Dos debates que nós vamos fazer no curso e das práticas energéticas que também vão acontecer. Os temas principais serão a atenção à amparabilidade cotidiana, o atilhamento quanto aos contatos com os amparadores, as autocomprovações energossomáticas, a cooperação interdimensional nos empreendimentos cosmoéticos e a avaliação do nível de parafiliação. Esse curso tem uma carga horária de 12 horas, ele é sem pré-requisito, vai acontecer ali na sede da ACIP, que fica ali no discernimento, no dia 2 e 3 de março. Um sábado e um domingo. E as inscrições serão feitas na própria ACIP. Vocês podem entrar em contato com o telefone 2102-1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. No verbete do DAC de hoje, em Cosmoeticologia, o professor diz que, pela variedade e extensão dos pedidos e solicitações encaminhadas à própria TENEPS, você pode aferir o nível de contexto do seu universalismo prático. Evidentemente, o seu código pessoal de cosmoética precisa ser refeito, incrementado, aperfeiçoado e atualizado de imediato. E eu estou aqui para convidá-los para fazer o próximo curso do CPC, com a professora Cristina Aracá, Everaldo Bergosini, Cristina Vicentini e Juliana Remédios, que acontecerá aqui no CAEC no próximo dia 8/3 a 11/3. Inscrições na Secretaria do CAEC. Aguardamos a todos. Uma coisa importante, o número é limitado, são apenas 15 pessoas, 15 alunos por curso. Olá, buenas tardes a todos. Estou aqui para lembrar do SCP-2 na Cidade do México,
que ocorrerá agora no dia 28 de fevereiro, 1 e 2 de março. Estamos com pouquíssimas vagas. Lembrar aqueles que entraram em contato em que ainda não se decidiram que as inscrições estão acabando. Favor entrar em contato pelo telefone 45 8404 5923 ou pelo e-mail brasil@iacworld.org. Temos pouquíssimas vagas para esse ECP2 na Cidade do México, e lembrando que após o ECP2 nós teremos uma semana de imersão na cultura mexicana com os professores Wagner Alegrete e Nancy Trevelato. Obrigado a todos. Boa tarde a todos e todas. Estou aqui para convidá-los para o próximo ECP3, que será realizado em Foz do Iguaçu, nos dias 19, 20 e 21 de julho. O PIPCOM será o professor Hernande Leite, o curso será realizado no Hotel Rafaim Palace. As inscrições, o valor da inscrição é R$1.000, pode ser parcelado em até 10 vezes. Quem tiver interesse pode fazer a sua inscrição através do site www.ecp3.com.br. É importante a gente ressaltar, em relação ao curso ECP3, que é uma grande oportunidade para que nós possamos convidar amigos, parentes, para experienciar campos energéticos assistenciais avançados. E também é uma grande oportunidade de ajudarmos com a nossa assinatura energética e pensênica na materialização do primeiro campus de Invexologia. Então, novamente ressaltando o site www.ecp3.com.br. Obrigado. O verbete da manhã é personalidade emocionalmente instável. Especialidade nosologia. Autora, professora Adriana Chalita. Obrigada e boa tarde a todos.